Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigada por nos receberem aqui. Obrigada pelo convite, Iniciativa Territórios. Obrigada, Sandra, por seguir sendo minha parceira aqui nessas lives de educação financeira. Bom, hoje a gente vai falar de crédito, compras a prazo, dívidas e inadimplência. Um assunto meio difícil, hein, Sandra? Pois é, né, Mar? Boa tarde, gente. Obrigada de novo à Iniciativa Territórios que está chamando a gente para essa terceira live de educação financeira. É a penúltima da gente, né, Mar? E hoje a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho cabeludo, que é de falar de crédito, compras a prazo, dívidas e inadimplência. E hoje a gente trouxe para vocês um material que a gente vai falar sobre o que é os conceitos, né, da diferença do que é crédito, dívida e inadimplência, vantagens e riscos de usar o crédito. A gente vai falar sobre o cartão de crédito, o famoso cartão de crédito que os bancos sempre oferecem para a gente, como que a gente decide entre comprar a prazo e à vista, e por final a gente vai falar de negociação de dívidas. Márcia, sabe a diferença entre crédito, dívida e inadimplência? Sem ler agora? Eu vou falar do que passa na minha cabeça. Crédito é o dinheiro que eu posso acessar. Dívida é o dinheiro que eu acessei e não paguei. Isso virou uma dívida. E inadimplência tem a ver com esse processo, o quanto que eu não paguei. É isso? Mais ou menos, é quase isso. Então me explica. O crédito é isso. Quando a gente fala que a gente tem crédito com alguém, fulano tem crédito com alguém, o que você lembra? O que você pensa? Você Que pensa ele que tem algo a você... receber. Não, tipo, a Marcela tem crédito comigo, porque eu confio em você, tenho uma relação de confiança que você tem crédito comigo, certo? Então, o crédito do banco é mais ou menos a mesma coisa. O banco confia que ele pode te dar um dinheiro, ele pode deixar disponível esse dinheiro para você acessar. Se você quiser pegar ou não quiser pegar, tudo bem, mas está lá disponível. Ele é um crédito que está disponível para você, que você ainda não utilizou. Aí, se quiser utilizar, tudo bem. Deu para entender? Deu para entender Deu para agora. entender. Tá. E a dívida é o que você falou, não é ruim a gente ter dívida, né? Na verdade, quando a gente fala, tem uma dívida em aberto, é porque a gente pegou para pagar parcelado, ou pegou para pagar depois, ou pegou um empréstimo que vai pagar em 5, 6 vezes, mas beleza, está controlado, tem esse valor para pagar porque eu peguei emprestado. Então, eu acessei o crédito, eu usei o crédito, se tornou uma dívida. Mas se eu peguei uma dívida e me enrolei, não consigo pagar de jeito nenhum, está vencida, está em aberto, eu começo a entrar em inadimplência. Ou seja, quando eu tenho uma dívida que está aberta e está vencida também, né? Não só aberta. Então, se eu não estou conseguindo pagar essa dívida, eu, por algum motivo, me embaralhei no meu orçamento e não estou conseguindo pagar, eu fico inadimplente. Ou seja, minha dívida está aberta e em atraso. Beleza? Muito bom. Então tá. Aí, qual que é a vantagem e o risco de usar crédito, né? A vantagem é que a gente pode antecipar compras, a gente pode ter uma comodidade de ter um dinheiro disponível em caso de emergências, e a gente também ganha prazo para pagar, né? Em vez de eu pagar agora, eu posso pagar um pouquinho mais para frente. Mas existem os riscos, né? E esses riscos a gente pode minimizar ele ou até acabar com eles, né? E como que a gente faz para minimizar esses riscos? A gente lembra da primeira live que a gente fez sobre orçamento familiar e vai ver se essa parcela, esse valor que você está colocando para pagar depois, cabe no orçamento. Se couber no orçamento, se está tudo tranquilo para pagar, aí você já minimiza o risco de fazer parcela maior do que você consegue pagar. E também a gente tem que ter muita atenção a esses juros que são cobrados quando a gente paga o empréstimo, porque às vezes a gente pega um valor achando que a gente vai pagar um pouquinho a mais, e na verdade às vezes acaba pagando 2, 3 vezes o valor a mais que a gente pegou emprestado, né? Então, sempre quando for fazer algum tipo de crédito, prestar atenção aí nos juros que vão ser cobrados por esse empréstimo. Ô, Sandra, quando eu vou fazer o empréstimo, quem que me diz o tamanho dos juros e quem me diz quanto eu vou pagar a mais? Quem te diz é de quem você está pegando empréstimo, né? Por exemplo, se você está pegando empréstimo da tua mãe, ela vai falar, você me paga dia tal, tal valor, às vezes nem cobra juros, né? Agora você está pegando de um banco, o banco vai falar, vou te cobrar 2% de juros, as parcelas vão ser X parcelas por mês, e aí você faz as contas e vê quanto a mais que vão estar te cobrando, e decide se Então, aceita ou não.
Então, os juros sempre são combinados com aquele que vai me emprestar o dinheiro. Exatamente, sempre combinado com quem vai te emprestar o dinheiro. E aí, se você atrasar o pagamento, pode ser que, dependendo do combinado, você tenha que pagar, além dos juros, uma multa por esse atraso, né? Então, por isso que é importante ter o controle do dinheiro e sempre colocar ele lá no orçamento familiar. E tomar cuidado para não fazer compras impulsivas. Beleza? Por isso que a gente vai falar de compras impulsivas, a gente já chega agora falando do cartão de crédito. O cartão de crédito, ele é ótimo para várias situações, mas ele também é muito importante você ter consciência de não fazer compras impulsivas com ele, certo? Então, o que é o cartão de crédito? O cartão de crédito é um tipo de crédito, ou seja, é um dinheiro lá, um limite que eles te dão, que está disponível. Se você quiser usar, você pode usar, mas se você não quiser usar, você não precisa usar. Você acessando esse crédito, você pode parcelar suas compras em mais vezes, ou você joga ela para o vencimento da fatura, que a gente já explica no próximo slide. E é importante sempre também, tudo anotado, todas as parcelas, o valor que você gasta no cartão de crédito, tem que anotar tudo, porque vai vir a fatura com os valores que você tem que pagar, e então já tem que estar provisionado no seu orçamento familiar. E por ser um crédito, a gente não pode contar com o valor do limite do cartão como certo, né? Porque esse valor, ele está lá disponível, mas o banco pode te dar ou não, né? Ele pode, sei lá, você ficar com o nome sujo ou não renovar o seu cadastro, pode acontecer que ele tire esse crédito, seu cartão de crédito, e aí você não pode contar com esse dinheiro como certo. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho um cartão de crédito que tem R$ 500 de limite nele para usar, se eu não usar nada desse dinheiro, o que acontece no dia da fatura? Não vai ter nada para eu pagar, né? Vai ter zero. Mas se eu usar ele, ele vai acumulando. E ele também, ele desconta o valor da compra no valor do seu limite. Então, se eu tenho R$ 500 e fiz uma compra de R$ 500, eu zerei o meu limite de crédito. Não vou ter mais limite para usar no cartão de crédito. A não ser quando eu for começar a pagar ele. Fiz 10 parcelas de R$ 50. Paguei R$ 50, o banco vai me devolver de crédito R$ 50 para usar ou não. E eu vou ficar devendo R$ 450. Deu para entender, Má? Deu para entender. A grande questão é como que eu gerencio tudo isso? Como que eu anotando no orçamento familiar, tendo um caderninho, uma caderneta, para quem mexe no computador, colocando numa planilha. Por exemplo, algo que eu faço para controlar, eu sempre pego o meu ticket do cartão de crédito, porque aí eu tenho controle dos meus gastos. E aí eu não esqueço quando eu cheguei em casa para eu anotar. Quais dicas você daria para a gente ter o controle sobre essas parcelas? Essa dica que você deu uma boa dica para quem tem mais dificuldade de anotar na hora o que gastou, para quem tem facilidade. Fez o gasto, já anota ou no aplicativo ou no seu orçamento, já anota que no cartão, especificamente no cartão, você comprou X reais. Eu costumo usar uma mensagem do SMS do celular, que o banco faz para mim toda a compra que eu faço no meu cartão de crédito, ele me manda uma mensagem. Aí com essa mensagem eu pego e escrevo no meu orçamento. Aí eu sei quanto que eu gastei no cartão de crédito naquele mês. Porque o cartão de crédito, ele vai acumulando essas suas compras por 30 dias, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma compra no dia 1, como está aqui na linha do tempo, e fiz uma compra no dia 30, todo esse dinheiro aqui, nesse caso, dessa pessoa que tem uma fatura que vence no dia 10, ela vai se acumulando. Ou seja, as compras do dia 1, do dia 10, do dia 20, do dia 30, que foi os dias que essa pessoa fez compra, vão ser todas somadas para ser pagas no dia 10, que é o fechamento da fatura dessa pessoa. Mas não necessariamente sempre vai ser nesses dias, depende muito do vencimento da sua fatura, né? Se você escolheu para o dia 20, provavelmente é os 30 dias anteriores dessa data, que é o fechamento que acumula da sua fatura. Você tem que consultar o banco e ver que dia que fecha a sua fatura e que dia que começa a valer a sua fatura. Então, para você saber qual o período que as suas compras vão ser somadas, e aí, a partir daí, vão ser pagas nessa fatura. Certo?
Por isso que a Certo. gente fala das compras impulsivas. Se você não faz esse controle, vai gastando todo dia um pouquinho, chega no dia 10, você não sabe quanto que vai vir, você leva um susto, né? E de repente você não tem dinheiro para pagar. Por isso que é importante manter o orçamento bem perto quando se usa o cartão de crédito. E aqui a gente traz um pouquinho das vantagens e das desvantagens, né? Que as vantagens é que a gente pode parcelar, pode comprar para pagar depois de 30 dias. Se você usou o cartão no primeiro dia depois que fechou a fatura, ela só vai cair lá 30 dias depois, né? E o cartão de crédito, ele te permite ter uma ferramenta para usar em compras de sites, né? Compra na internet, que muitas vezes não aceita outro tipo de pagamento a não ser o cartão de crédito. As desvantagens é a questão dos juros altos, né? Se você atrasa o pagamento do cartão, ou você paga, ele dá a opção de pagar parcial, não pague parcial, pague tudo, né? Porque se você pagar parcial, esse restante vai incidir um juros muito alto, não é um juros comum, é um juros mais alto do que o comum. Então, se acontecer de você não conseguir pagar todo o seu cartão de crédito, renegocie esse valor, a gente vai falar mais um pouquinho sobre renegociação lá na frente, mas não fique pagando só o mínimo do cartão, não faça isso. Fique sempre atenta aí ao valor que você está usando no cartão de crédito para não correr esse risco, tá? E outro risco que a gente aponta aqui é o de clonagens e fraudes, né, que infelizmente ainda a gente fica suscetível a isso com cartão de crédito, mas está cada vez mais seguro, né, com chips e outras tecnologias que têm acontecendo. Ô, Sandra, eu vou compartilhar com você um caso de uma amiga minha que ela recebeu a fatura do cartão de crédito e tinha o valor mínimo. E ela achou que era como se fosse uma promoção do cartão de crédito de que ela não precisaria pagar tudo. E aí ela falou, eu acho que eu posso parcelar essa parcela, essa conta do cartão de crédito. E aí ela foi no mínimo, quando ela foi ver uns 3 meses depois, o valor estava muito maior. E assim, não era R$ 100 maior, era muito maior. Então, não que R$ 100 seja pouco, mas enfim, era um dinheiro que ela demorou para conseguir se reorganizar para pagar. Então, essa Sim. questão de pagar o mínimo do cartão de crédito, ele é uma bela de uma enrascada. Sim, exatamente. Sempre pagar o total do cartão. Se você não tiver dinheiro para pagar tudo, tem que renegociar, porque se for pagando só o mínimo, você vai se enrolando e quando você vê, tá numa bola de neve, né? E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, Marcela, você acha que é sempre bom pagar à vista ou sempre bom comprar a prazo? Você tem alguma opinião formada sobre isso? Olha, o que eu escuto falar é que se tiver desconto à vista, é melhor comprar à vista. Se não tiver desconto à vista e não tiver juros da compra a prazo, é melhor comprar a prazo. Mas algumas pessoas me falam que comprar a prazo você perde o quanto você gastou. Você perde o controle. Se você não tiver muito um jeito disciplinado de monitorar esses gastos parcelados, é melhor pagar tudo à vista, porque aí você entende o dinheiro que está saindo, sai de uma vez, e aí você não se desorganiza. É verdade. Se você não tem um orçamento bem na ponta do lápis, não entende quantas parcelas você tem para pagar, você corre o risco de se perder no parcelado. Isso é verdade. Mas acho que a gente tem que entender a realidade de todo mundo, né? E também comprar à vista ou a prazo é uma decisão de cada um, entendendo algumas vantagens. E como a Marcela bem falou, né? Entender se tem desconto, se tem vantagem de você estar pagando à vista ou parcelado, se tem cobrança de juros ou não, né? Entender quais são essas propostas. E aí, para isso, eu trouxe aqui um fluxograma para vocês usarem quando você estiver na dúvida se você vai comprar à vista ou não um item, né? E a primeira reflexão que a gente traz é se a gente tem esse dinheiro total da compra à vista, né? Porque se você já não tem o valor da compra à vista, você tem que entender se você consegue pagar a parcela mensal dentro do seu orçamento e com aquele controle de não se perder. Se você consegue, beleza, compra parcelado. Agora, se não consegue, adia a compra, vê outra forma, junta dinheiro aos poucos para poder fazer a compra futuramente. E aí, se você tem o dinheiro total da compra disponível, olhar se vai fazer muita falta naquele orçamento do mês, né?
Você vai faltar dinheiro para compras essenciais, né? Para aquelas coisas importantes que a gente falou do orçamento. Porque se faltar, considera se não é melhor parcelar ou não, né? E se cabe nesse orçamento. E se tem vantagem de comprar pagamento à vista e não vai te fazer falta, aí sim você compra à vista. Legal? Muito Aí, bom, adorei perceber. Esse fluxograma é, na verdade, um caminho onde eu vou tomando a decisão se sim ou não, é isso? isso mesmo. Aí você toma a decisão se sim ou não e vê qual que é a melhor opção para você, dentro do Muito comprar legal. parcelado e à vista. Legal? E aí a gente entra agora que eu falei em renegociação de dívida, né? O que é renegociação de dívida? É quando a gente não está conseguindo pagar, a dívida ficou inadimplente, ou a gente percebeu que não vai conseguir pagar. Porque a gente pode tomar uma iniciativa antecipada, né? Eu vi que esse mês eu vou ter um problema que não vou conseguir receber a mesma coisa que eu sempre recebo. Não vou conseguir pagar essa dívida. Antes de eu deixá-la inadimplente, eu posso tomar uma ação e renegociar minha dívida. E o que é isso? É você pegar toda essa dívida que você tem aberto e reparcelar ela e buscar parcelas que caibam no seu orçamento, no orçamento novo, né? E que você consiga limpar esse nome, deixar as contas em dia. Então, é uma forma que os bancos e outras empresas que fornecem dinheiro para a gente de crédito têm para nos ajudar também a conseguir colocar nossas contas em dia. Aí chega um momento, às vezes, que a gente está com tanta dívida que a gente fica pensando como que a gente faz para sair dessas dívidas, né? Então, voltando para a live 1, sempre voltar para entender esse orçamento mensal, né? Quanto que falta no mês, quanto que sobra, o que a gente pode fazer para reduzir gastos e como que a gente pode fazer para ter renda extra também. E pensar quanto que eu posso pagar por mês dentro do orçamento. Se eu tirar todas essas dívidas do meu orçamento, quanto que sobra por mês de parcela que eu posso pagar? E aí, dentro daquilo que sobra, você vai mapear esses valores, os prazos e os juros de cada dívida, renegociando as condições para que entre no seu orçamento. Porque não adianta nada você pegar tudo, parcelar em 10 vezes, se você não vai conseguir pagar o valor da parcela. Então, entender o que entra, o que cabe no seu orçamento. Enquanto você estiver pagando essa dívida, tem que se esforçar para não fazer novas dívidas. Fala, Má, desculpa. Imagina, desculpa eu. Então quer dizer que o orçamento familiar, aquele que a gente aprendeu lá no começo, é uma ferramenta muito importante para a educação financeira. Sim, é uma ferramenta que tem que estar presente em toda a nossa vida de educação financeira, porque é ele que vai te ajudar a ter o controle do dinheiro que entra e sai, né? E se você perde esse controle, você pode acabar se enrolando em dívidas. Eu fui Certo? percebendo que você foi sempre que a gente precisa entender qual a melhor decisão a ser tomada, você sempre referencia essa ferramenta que é o orçamento familiar. Então eu pensei, né, eu refleti e entendi que essa sim é uma ferramenta essencial para a gente poder tomar decisões conscientes e sabendo onde a gente vai investir nosso dinheiro. Isso mesmo. E no próximo live a gente vai falar de investimento, que também vai entrar orçamento, né, Má? Muito bom, tô curiosa. Pois é. E hoje a gente está finalizando essa live. Obrigada novamente, Territórios. E a gente finalizou falando hoje sobre o que é crédito, dívida e inadimplência, a diferença entre três conceitos, quais são essas vantagens e riscos de usar crédito, como que funciona o cartão de crédito, por que ele é bom e quais são os riscos da gente usar ele, como que a gente decide, né, as vantagens entre comprar a prazo ou à vista, e o que é essa renegociação de dívida, né? Como que a gente pode fazer para ir saindo das nossas dívidas? Então é isso, Má. Finalizando aqui por hoje, queria agradecer aí você, agradecer a Iniciativa Territórios por ter chamado a gente para essa live de educação financeira. Obrigada. E aproveitando o conteúdo dessa live, eu acho que eu vou revisitar o meu orçamento familiar. Acho que eu estou precisando olhar ele de novo. Obrigada, Sim. gente. Obrigada, Sandra. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima.